alunos! Espero que estejam tudo bem com você. Sejam muito bem-vindos ao canal. E na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre as reações orgânicas. Mas antes, vamos estudar o número de oxidação em compostos orgânicos, que será pré-requisito para o estudo da próxima aula, que são as reações orgânicas de óxido-redução. Então, eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva e também assim você saberá quando tem novidades do canal. Vamos ajudar mais pessoas, então comente, compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. E não se esqueça de deixar o seu like, que pode ser agora ou no final. Então vamos lá? Tema da nossa aula, número de oxidação ou NOx em compostos orgânicos. A aula tem como objetivos compreender os principais mecanismos das reações orgânicas de óxido-redução, obtenção de novos produtos, relacionando-os aos processos utilizados pela indústria. Também entender os mecanismos das reações orgânicas de óxido-redução. Número de oxidação. Então, nós daremos ao início ao nosso estudo sobre as reações de oxidação em química orgânica, que é um tipo muito específico de reação de grande importância biológica e industrial. Revisaremos alguns conceitos básicos como oxidação, redução, número de oxidação e transferência de elétrons. Então, essa será a primeira parte da aula, que é o que nós vamos estudar hoje. Na próxima aula, nas próximas aulas, nossos temas serão reações em alcenos e as reações de óxido-redução, conhecidas como ozonólise. Então, temos aí uma escala onde nós temos os números positivos à direita e os negativos à esquerda. Então, de acordo com os conceitos de óxido-redução, um elemento, ao ganhar ou perder elétrons, a gente vai usar muito essa escala, ou seja, a oxidação ela é definida como a perda de elétrons, consequentemente, o aumento do NOx. Então, se um átomo ele está eletricamente neutro, então ele estaria com NOx zero, vamos dizer assim. Se ele perde elétrons, ele vai aumentando a sua valência. Então, é fácil de perceber, né? Se ele perde elétrons, ele vai ficando com prótons a mais do que o número de elétrons do átomo, como se ele estivesse no estado fundamental. Já na redução, ocorre o seguinte: ela é definida como ganho de elétrons, consequentemente, a diminuição do NOx por parte dos átomos. Se os elétrons têm carga negativa, então, se ele ganha um elétron, ele vai ficar com o NOx mais 1. Se ele ganha 3 elétrons, ele vai ficar com o NOx mais 3. Então, a redução é quando a valência do átomo, ou o NOx do átomo, vai diminuindo. Então, até tem um truque que a gente faz muito para que o aluno possa entender: NOx aumentando, oxidando, então ele sofre oxidação. NOx reduzindo, sofre redução, ou seja, de NOx diminuindo, ele está reduzindo, então ele sofre redução. O que seria o número de oxidação? O NOx, ou número de oxidação de um elemento, é a carga elétrica real que ele adquire quando faz uma ligação iônica, ou caráter parcial que ele adquire quando faz uma ligação predominantemente covalente. A transferência de elétrons. Numa reação de óxido-redução, a transferência de elétrons ocorre do elemento oxidante para o redutor, ou seja, o oxidante ele perde elétrons, logicamente o redutor vai receber elétrons. O que é o agente oxidante? É o elemento que provoca a oxidação. Ele próprio irá se reduzir. E o agente redutor, o elemento ou a substância que provoca a redução. Ele próprio irá oxidar-se. Vamos a um exemplo onde isso fica mais fácil de entender. Exemplo em compostos iônicos. Na formação de uma ligação iônica, um dos átomos cede definitivamente elétrons para o outro.
ou seja, ocorre a transferência de elétrons. Então, o sódio, átomo neutro, a tendência dele é doar elétrons. Então, esse elétron está representado aqui, essa transferência de elétrons do sódio para o cloro. Após a transferência, o sódio fica com um próton a mais e o cloro com um elétron a mais. Então, quando a gente observa as valências do átomo de sódio neutro, ela é zero. Enquanto que quando o átomo doa um elétron, ela passa para mais um. Então, está ocorrendo aqui uma doação de elétrons do sódio para o cloro. Já o cloro, o átomo neutro em valência zero, ele ganhou um elétron, ele passa a ter valência menos um. Então, o NOx do cloro é menos um. Logo, o cloro, ele é o agente oxidante, porque ele próprio se reduz. E o sódio, ele é o agente redutor, porque ele próprio se oxida, certo? Acabamos de ver um exemplo nos compostos iônicos e nos compostos covalentes. Como isso ocorre? Nesse caso, não há um átomo que perca ou ganhe elétrons, já que nesse tipo de ligação, os átomos apenas compartilham elétrons. Entretanto, podemos estender o conceito do número de oxidação também para os compostos covalentes, dizendo que seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra de uma ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Ou seja, nos compostos moleculares, o NOx é a carga elétrica que o átomo iria adquirir se houvesse a ruptura da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Veja bem, a ligação covalente entre o cloro e o hidrogênio, eles compartilham um par de elétrons. Então, se houvesse a ruptura dessas ligações, como o cloro ele é mais eletronegativo, então ele ficaria com esse elétron do hidrogênio, que está aqui representado com o X. Logicamente, o hidrogênio iria adquirir uma carga parcial positiva e o cloro uma carga parcial negativa. O número de oxidação para o hidrogênio e o cloro, então, seria o NOx mais 1 para o hidrogênio, uma vez que ele cederia esse elétron se a ligação fosse rompida, e o NOx para o cloro, menos 1. Observações. Nos íons simples, o número de oxidação é a carga elétrica do íon. Nos compostos moleculares, o NOx é a carga elétrica do átomo, que o átomo iria adquirir se houvesse ruptura na ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. As substâncias simples têm NOx igual a zero. A soma dos números de oxidação de todos os átomos num composto eletricamente neutro é igual a zero. Bom, se você está com dúvida em relação a como determinar o número de oxidação, assista a aula 1, número de oxidação NOx, que está no canal. Lá tem todas as regras de como determinar o NOx dos compostos. Então, continuando, exemplo de uma reação química, é a reação da formação do metano. Então, nós temos aí o carbono reagindo com o hidrogênio, formando aí o gás metano. Então, como o carbono é substância simples, então a sua valência é zero. O hidrogênio, ele vai ter valência zero também, uma vez que é substância simples. O hidrogênio vai ter valência mais 1, ou seja, ele tem como regra geral NOx fixo mais 1. Então, mais 1 vezes 4, mais 4. Para zerar o composto, uma vez que a soma algébrica dos NOx de uma substância é igual a zero. Então, mais 1 vezes 4, vai ficar aí mais 4, menos 4 igual a zero. Então, nós temos aí a valência do carbono, ela variou de 0 para menos 4, então, está ocorrendo aqui a oxidação. Perdão, está ocorrendo a redução, porque o NOx está diminuindo de 0 para menos 4, ele está diminuindo. Nesse sentido, nós temos a redução. O que ocorre com a valência do hidrogênio? Ela varia de 0 para mais 1. Então, de 0 para mais 1, vamos ver aqui na escala como que fica. De 0 para mais 1,
Então, o que ocorre? O NOx está aumentando. Se está aumentando, ocorre a oxidação. Então, o elemento ele está perdendo elétrons, ou seja, o hidrogênio está cedendo elétrons para o carbono ou transferindo elétrons para o carbono. Peço que você me faça duas gentilezas. Um like, a outra que registre nos comentários a sua gratidão e compartilhe com seus colegas e amigos. Assim estaremos ajudando mais pessoas. E para você que ficou assistindo a aula até esse momento, vai o meu grande abraço. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.